Olá e obrigada por estarem connosco aqui no programa Nova Vida, uma série de programas com o Dr. Lightman. Olá, Dr. Lightman. Dr. Lightman, olá a todos. Olá, tal, olá. E hoje gostaríamos de aprender novas coisas acerca dos costumes judaicos em Rosh Hashanah, no início do ano. Conhecemos os costumes, os rituais e gostávamos de aprofundar o seu significado mais profundo para um melhor futuro. Tal, por favor. Tal, os feriados são especiais, mas há algo de especial no Ano Novo. É um, eh, é um começo novo, temos o cheiro das chuvas novas e também os costumes nesta altura do ano são muito especiais. Soprar o chofar, as comidas festivas. Quando eu era jovem, ficava muito intrigada, sentia que não compreendia exatamente o significado profundo destes rituais, destes costumes, porque é que sofremos o chofar, é algo muito misterioso. E hoje gostaríamos de compreender o significado mais profundo destes rituais, a sua santidade e do que é que eles tratam. E gostaria de começar com soprar o chofar, que sempre me fascinou. É feito de um corno de um veado que tem que estar intacto e existe uma ordem especial sobre como fazer. De onde vêm todas estas coisas e o que são todos estes costumes e rituais? Dr. Lightman, depende do nível que estamos a falar. Vem do sacrifício de Isaac, em que temos a história com o veado, que foi sacrificado em vez de Isaac. E usamos todas estas histórias na sabedoria da Kabbalah, mas o conceito de Rosh Hashanah, o Ano Novo, olhamos para ele de forma diferente. O conceito, não o costume. Os costumes, claro que os mantemos, como todos os outros, porque é a essência da nação, estes são os costumes do povo. E temos que manter todos estes costumes comuns com as mulheres, as crianças, obviamente. Mas Rosh Hashanah é um feriado muito especial. Temos de compreender de onde vem. Vem do nascimento espiritual que ocorreu há 5.779 anos atrás. 77, o que é que eu disse? 79, sim, desculpem, 5.777 anos atrás, veio uma pessoa chamada Adão. E ele não se chamou Adão assim por acaso. Bala Sulam explica que foi como os seus pais lhe chamaram. Se houve crianças antes dele chamadas Adão, não sei. Mas ele chamou-se Adão. E não por acaso, porque este Adão, quando cresceu, durante um dos seus períodos da vida, começou a descobrir o segredo da vida. Porque vivemos? Qual é o significado da vida? De onde vem? Quem nos está a controlar? Como morremos? E o que é que acontece conosco então? E etc. E ele descobriu todas estas coisas. E também escreveu um livro acerca disto. Um livro muito limitado, algumas páginas. E o livro é chamado Raziel Amalach, o anjo Raziel, ou seja, a força oculta da natureza, que ainda não descobrimos. Há muitas forças ocultas, há forças ocultas que descobrimos, como a força magnética, radiação, diferentes forças. Mesmo a gravidade é uma força oculta. Já agora não sabemos nada acerca da gravidade. Porquê que funciona? Não sabemos. Mas podemos medir os seus resultados, a forma como nos afeta. Mas a força em si própria não podemos senti-la. Relativamente ao peso, sentimos. Podemos dizer esta força puxa.
este objeto na medida de um quilo, ou aquele objeto na medida de 5 quilos, mas isto é na medida em que descobrimos, e portanto há muitas forças no nosso mundo que não podemos descobrir ainda, mas esta força também é uma força oculta, mas o que tem de tão especial e importante é que inclui todas as leis da natureza, as forças da natureza. E o que tem de especial é que podemos descobri-la, mas na condição que nós, tal como todas as outras forças da natureza, vamos ser como ela, vamos ser semelhantes a ela. Se queremos descobrir algum fenómeno na natureza, temos que o construir um dispositivo que seja semelhante à força que queremos descobrir. Não podemos descobrir a gravidade com algo, com um microscópio, por exemplo. Tem que ser algo que tem peso para ser puxado pela gravidade para a Terra, por exemplo, etc. O poder elétrico. Não podemos examinar o poder elétrico com algum instrumento médico. Ou seja, cada instrumento tem que ser apropriado à força que queremos descobrir. Que nesse dispositivo tem que ter as mesmas propriedades, as mesmas qualidades que aquelas que queremos descobrir. E como descobrimos esta força superior que controla toda a realidade, que inclui o resto das forças nela, essa pessoa, Adão, descobriu. E é por isto que lhe chamamos Adam Arishon, porque foi o primeiro a descobrir a força da natureza. Descobriu que existe esta força, que é a força da doação, a força do bem, em oposição a todas as outras forças que a descobrimos em diferentes coisas. Esta força tem apenas um fenómeno. Dá vida, é a fonte, a origem da vida. Esta força existe nos átomos, nas partículas dos átomos que podem conectar em plantas, células das plantas, nas células do corpo biológico, do corpo animal, e portanto as células podem conectar-se entre elas e desenvolver, multiplicar-se, etc. Ou seja, é uma força que dá vida. E ele chama esta força o Criador. Boré, em hebraico, vem da palavra boré, venha e veja. Ou seja, que pode vir e descobrir esta força. Em que condição? Na condição de que construímos dentro de nós próprios a qualidade que é semelhante a essa força, e então vamos descobri-la de acordo com a lei da equivalência de forma, tal como todas as outras forças da natureza. E isto foi o que ele descobriu e revelou. E no dia em que ele descobriu esta força, nós chamamos a este dia Rosh Hashanah, o Ano Novo. Porquê? Porque a humanidade recebeu a oportunidade de conhecer a nossa essência. De onde vimos, quem nos controla, qual é o sentido da vida, o que está por trás da vida. Como alcançamos toda a realidade para conhecer como existir corretamente neste mundo e para além desta realidade, muda tudo para nós e, portanto, é chamado Rosh, cabeça. E nós celebramos já há 5.777 anos e estamos a celebrar este dia grandioso para toda a humanidade que essa pessoa chamada Adão descobriu. Então, e por que sopramos o shofar nesse dia? Dr. Lightman, bem, a seu tempo, nós que começamos a investigar e a aproximar-nos da revelação desta força que controla toda a realidade, que sustém todo o sistema, que o controla, que o muda, que o molda. Enquanto nos desenvolvemos para descobrir esta força, descobrimos diferentes fenómenos nela. E é tudo com respeito a nós próprios. E de forma correspondente, começamos a atribuir diferentes ações. Diferentes ações que, obviamente, são todas na direção da sociedade humana que ele criou. E, portanto, descobrimos que esta força descobriu a sociedade humana de uma forma egoísta
e que a desenvolve de uma forma egoísta, tal como diz, eu criei a inclinação ao mal, e de geração em geração o ego do homem desenvolve-se mais e mais, estamos a tornar-nos mais egoístas e mais separados, e esta força exige de nós que eventualmente temos que alcançar a revelação do mal desta força egoísta que criou a força da rejeição mútua, que é oposta a ele, a essa força, e que se queremos ser como ele, que queiramos ser como ele. Esta é, na realidade, o reconhecimento de toda a realidade e do que temos que alcançar, o reconhecimento do mal. E então, corrigir toda a realidade é chamado fazer o bem, distanciar-nos do mal e fazer bem. Isto é o que temos que fazer. E, portanto, quanto mais conhecemos esta força, então, para nós, Rosh Hashanah, o início do ano, torna-se uma tal ocasião no nosso caminho, no caminho do nosso desenvolvimento, que deste ponto para a frente estamos na direção da correção, conexão entre nós acima da força malvada que vem do Criador. Nós convidamos essa força boa, não a força que ele criou, mas é ele próprio. E queremos que ele controle a força má e, portanto, chamamos a oração principal no Rosh Hashanah o Rei, que queremos coroar o Rei para estarmos acima da força má, que foi criada de propósito, para que do mal possamos alcançá-lo como o bem, e então estamos em adesão com a boa força. Esta é a essência de Rosh Hashanah. E então o shofar que sopramos é um costume tão estranho. Outro lado, mas não é só um costume, porque na sabedoria da Kabbalah há explicações que são muito profundas. Despertamos Hassadim, a misericórdia, mas não a soprar o shofar, mas por ações especiais chamadas shofar. E então descobrimos luzes especiais que, que nos ajudam a avançar muito. É um pouco difícil entrar nisto, se querem aprofundar isto, podem ler o Portão das Intenções do Harry. É um trabalho complexo entender isto. Sim, existe uma grande distância entre os costumes que nós sabemos e aquilo que fazemos. Doutor Eichmann, bem, os costumes que nós conhecemos são para que as pessoas não se esqueçam que estas coisas existem. E um destes dias, quando o nosso ego começar a destruir-nos, não permitir-nos existir, então vamos perguntar porquê e o quê e como. E devido a estes costumes que mantemos todos os anos, podemos perguntar porquê, para quê, como. E então vamos alcançar uma solução que ainda está no nosso futuro. Tal, espero bem que sim. Dr. Leitman, nós, as cabalistas, que trabalhamos sobre isto, tanto quanto podemos, preparamos as pessoas para um estado em que todos estes costumes se tornem ações verdadeiras e possamos saber como atrair a força boa e como introduzi-la como o rei por cima da força negativa. Ora, em Rosh Hashanah temos uma refeição especial com diferentes símbolos e comidas, e talvez a bênção mais comum no Rosh Hashanah seja primeiro ter um ano bom e doce. Até pegamos numa maçã, mergulhamos-la no mel e comemos-la para termos um ano doce. O que é este ano doce nos seus olhos? Mas uma maçã não é necessariamente uma maçã, mas é um símbolo para o pecado da árvore do conhecimento. Embora diga que, bem, não é necessariamente isso, mas é um símbolo que com esta ação queremos mitigar toda a criação, que é a força egoísta, e queremos revesti-la com um bom revestimento, porque nós não mudamos a criação em si própria. O desejo permanece o desejo. Ora, qual desejo? O nosso desejo é o desejo de benefício próprio. Ora, e então tem algo de mal acerca disso? É a única força que existe na natureza. E temos apenas que o descascar, esta casca, esta clipa mal, é por isso que se chama casca, clipa, ou seja, o benefício próprio, que queremos tirar benefício de todo o mundo, não temos preocupação nenhuma com o mundo, a única coisa que queremos é o nosso prazer, e portanto o nosso desejo é chamada inclinação ao mal,
Inclinação é ao desejo e inclinação ao mal, porque nós queremos ter benefício de tudo que está fora de nós, não queremos saber o que acontece aos outros, a única coisa que queremos saber é qual é o benefício que vamos obter disso, e por isso é que é chamada inclinação ao mal. Ora, o que é que tem de mal? Doutor Leitman, o que tem de mal é que através dela estamos a prejudicar o sistema geral de toda a realidade. E não o sentimos, não o compreendemos e volta para nós de forma multiplicada pelo mal que causamos. O Renan então está a dizer que eu não me preocupo com o que acontece, mas apenas comigo próprio, ou seja, que possivelmente tiramos algo, recebemos algo para nós próprios e a caminho magoamos os outros, neste caso tal. Dr. Leitman, claro que sim. Como é que podemos querer alguma coisa para nós próprios sem magoar os outros? É um sistema integral. Mesmo que tiremos uma migalha, é sinal que em algum lugar essa migalha vai faltar. Tal, e também podemos dar às outras pessoas e ainda estar na inclinação ao mal. Dr. Ayton, depende da razão pela qual dá. Há muitas pessoas no nosso mundo, em diferentes pessoas que cuidam do ambiente e do mundo para que o mundo se torne um lugar melhor e, entretanto, o mundo está a tornar-se um lugar pior. Ora, então está a dizer que o nosso desejo de benefício próprio é a força básica e natural que existe em nós, o desejo de benefício próprio, mas coberta com esta casca para receber benefício. Se receber benefício sem ter preocupação com o que causa aos outros. Isso é inclinação ao mal. E então, para ter um ano bom e doce, Dr. Leitman, doce significa que temos que tirar esta pele do nosso desejo, esta casca, e então o nosso desejo torna-se a matéria crua e temos que a cobrir com a intenção de doar aos outros. E então é chamada a inclinação ao bem. Ora, coberta com o quê? Dr. Reitman, coberta com a intenção de doação, a qualidade da doação. Ora, e o que é isso? Dr. Reitman, fazer bem aos outros com todo o nosso desejo. Ora, fiquei aqui um bocadinho perdido. O que é que eu tenho que fazer? O que é isto que temos que fazer? Dr. Leitman, com toda a nossa natureza, com todos os nossos hábitos, com toda a nossa personalidade, em vez de fazer mal aos outros e bem a nós próprios, é como se quiséssemos fazer bem aos outros e para isso também ser bom para nós, que o bem-estar do outro e o nosso bem sejam uma e a mesma coisa. Isto é o que eu quero. E então é chamada uma correção, a correção da intenção. Dr. Leitman, bem, chamamos correção do desejo, mas na realidade não corrigimos o desejo. Corrigimos apenas a forma como usamos o desejo, para o nosso benefício ou para o benefício dos outros. É tão simples quanto isso. Isso é a chave para um ano doce. E isto é o que nós temos que fazer. E através disso coroamos o Rei, o Criador, porque estamos a receber um exemplo dele, de como ser bom para os outros. Descobrimos-lo a ele como a boa força, a força boa e benéfica, e recebemos esta força dele e cobrimos-nos, em vez de com esta que é clipá má, cobrimos-nos com a clipá boa. Bem, às vezes quando comemos a maçã com mel e outros costumes, as pessoas têm a superstição de que nos vai dar sorte. Doutor Altman, tudo vai ser bom, de certeza, se o fizermos como algo bom, mas não que a maçã e o mel façam bem. Tal, ou seja, é algo que temos que mudar acerca de nós próprios para que seja doce. Doutor Altman, certo. Tal. E para além de comer muitas coisas doces, há outra coisa que comemos que eu encontro que muito estranha, que é a cabeça do peixe. E dizemos que sejamos a cabeça e não a cauda. Dr. Leitman, para não seguirmos o nosso desejo malicioso, os nossos pensamentos maliciosos que são egoístas, mas antes de mais temos que decidir como somos a cabeça. Rosh Hashanah, decidimos que o Criador vai ser o Rei e desta forma vamos avançar na vida. Ou seja, abençoamos, por isso pedimos para sermos a cabeça e não a cauda. O que significa que o Criador vai ser o Rei? Dr. Leitman, que a força da doação, do amor, da conexão entre nós, que nos controle. Isto vai ser a nossa cabeça? Dr. Leitman, a cabeça de todas as nossas ações, todas as ações que fazemos na vida.
Ora, então, quando dizemos ser a cabeça e não a cauda, o que é que temos que pensar de forma prática? Doutor Altman, que mudamos a nossa forma de vida, que estamos constantemente a pensar como podemos fazer bem aos outros, como podemos conectar toda a gente. Tal é algo difícil ou é algo fácil de fazer? Caso contrário, suponhamos que já todos o tivéssemos feito há muito tempo e já fosse bom para toda a gente. Dr. Leitman é contra a nossa natureza e, portanto, não é fácil de todo, é muito difícil. Mas, se fizéssemos um esforço para o fazermos juntos, então seria relativamente fácil. Tal, porquê? Porque o esforço geral, Dr. Leitman, o esforço geral para atrair esta força do alto, esta força superior, e é por isso que é chamada superior, a força da doação, que é como a elevássemos de acordo com a importância que lhe damos, e então poderíamos tê-la organizado muito rapidamente. Vamos esperar que isto seja aquilo que vamos ver como resultado dos nossos esforços, da nossa divulgação. Ora, em Rosh Hashanah, quando comemos a romã, dizemos que as nossas virtudes se multipliquem como uma romã. E é porque tem muitas sementes dentro de uma romã. O que é que significa que as nossas virtudes se multipliquem? O que é a virtude que queremos muito este ano? Dr. Lightman, virtude, serut em hebraico vem da palavra sarut, purificação, que nos purificamos a nós próprios, que nos branqueamos do ego escuro e que tornamos totalmente em doação, sem qualquer conexão egoísta com nós próprios, como dissemos, uma pessoa escura ou uma pessoa clara. E isto é como esperamos purificar-nos a nós próprios. Orne. E o que é que significa multiplicar? As nossas virtudes sejam multiplicadas. Dr. Egman, realizar tantas ações quanto possível para o benefício dos outros. E através dos outros é sempre para o benefício do Criador. Orne, porquê? Dr. Egman, porque se o estamos a fazer para o benefício dos outros, estamos a fazê-lo dentro deste sistema que ele existe, esta força geral que sustenta o sistema, que lhe dá vida. Tal. Isto leva-me à nossa próxima pergunta. Conheço muitas pessoas que são boas pessoas, que fazem boas ações, não fazem mais nada senão dar, pensam nos outros, não pensam nelas próprias. Dr. Leitman, eu penso que a maior parte delas, se não todas, estão erradas. Tal. Mas porquê? Qual é a diferença entre o que elas sentem quando pensam nos outros e aquilo que o doutor terá a dizer? Dr. Leitman, se não corrigirem a sua natureza, para começar, que é um processo e que é um processo muito profundo e muito sério e que demora muito tempo. Então, aquilo que fazem, fazem por elas próprias e não pelo benefício dos outros. Tal, mas eventualmente parece o mesmo. Eu dei a alguém, eu amo alguém, eu dei-lhe um presente. Dr. Edmund deu um presente porque o ama. De onde é que vem a força para dar um presente a alguém que não ama bem? Tem medo, faz um determinado cálculo, mas dar sem nada em troca, dar sem qualquer resultado para nós próprios, não podemos. Porque a força da preservação da energia, da conservação da energia, não nos permite fazê-lo. Eu não posso pegar neste copo e dar-lhe sem nada em troca para mim. Porque quando pego neste copo e o passo para si, estou a desperdiçar, por exemplo, 10 calorias nisto. O meu corpo não permite fazer isto. Mesmo uma caloria, mesmo pensar nesta direção não permite. Tal, mesmo que seja o meu filho que lhe dê. Dr. Leitman, isso faz por amor à criança, porque o ama, faz parte de si. Esse é o maior amor egoísta que existe. Tal, então não há dar puro como gostaríamos de pensar. Dr. Leitman, como pode ser? Não compreende porque é que o faz? Ama as outras crianças da mesma forma que ama as suas? Tal, não. Há sempre cálculo por trás das ações. Ora, e então o que é que o Rosh Hashanah tem a ver com isto tudo? Um doutor Leitman, o reconhecimento do mal. Que decidimos que a partir deste ponto temos um novo Rosh, uma nova cabeça. Ora, no que é uma nova cabeça? Funciona contra este mecanismo que explicou? Dr. Leitman, claro, a partir deste ponto decidimos que tudo é acerca da doação, que o Criador é a cabeça, a força da doação. Esta é a nossa cabeça. E apenas em concordância com isto operamos.
Nós introduzimos o Criador sobre todo o nosso corpo, sobre todas as nossas ações. E corpo significa os nossos desejos, para que Ele transforme todos os nossos desejos e nos direcione em tudo na vida. Ora, então é como pegar num aparelho elétrico, tirar a ficha da parede e colocar noutra ficha, totalmente certo? Ora, da nutrição natural, em que estamos sempre direcionados para nós próprios e mesmo que façamos algo por alguém, fazemos-lo para o nosso benefício, queremos tirar a ficha e conectá-la num lugar diferente, e este lugar diferente diz que este é o Criador, que ele seja a nossa cabeça em vez da cabeça que temos agora. Totalmente certo. Então, e o que é este outro lugar que queremos conectar aos outros, o amor que estão a dar e que é puro? Totalmente na força da doação, que em vez da força da recepção, que sempre nos controla e direciona, e os nossos cálculos eram apenas de acordo com a medida em que recebemos, agora queremos que haja a força da doação que nos vai direcionar e empurrar para diferentes ações e também que todos os nossos cálculos sejam de acordo com a força da doação. Ora, na força da doação é o quê? Dr. Leitman, fazer bem aos outros, de acordo com o desejo do outro, não de acordo com o nosso cálculo, de acordo com a calculação do cálculo dele. É fazer o nosso desejo como o desejo deles. Ora, e esse é o segredo para um bom ano? Dr. Leitman, certo? Ora, porquê? Porque permite-nos entrar numa nova vida, numa nova dimensão, adesão com a força superior. Saímos do nosso mundo limitado para um mundo perfeito. Tal porque, de acordo com o que disse no início, tornamos-nos como essa força superior que está fora de nós e preenche-nos. Dr. Lightman, tornamos-nos parte dele, parte da divindade do alto. Bem, o nosso tempo está quase a acabar, Dr. Lightman. Qual é a coisa mais importante para tirarmos esta conversa? Dr. Lightman, que a força da doação, chamada o Criador, para que ele seja a nossa cabeça e nos direcione em cada passo na vida. Feliz Ano Novo. Ora não, amém. Obrigada, tal. Obrigada, Dr. Lightman. Obrigada por estarem connosco. Tudo melhor.